will smile at me. Fórum Estadual de Educação lançará Plano Estadual de Educação, isso mesmo. E para conversar com a gente, estou recebendo aqui o vereador professor Almir Kim. Ele que é de Indaial e representa as câmaras de vereadores e todas as vereadoras também do estado de Santa Catarina, em um Fórum Estadual de Educação. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado. Então eu venho aqui falar um pouco sobre o trabalho que é o Fórum Estadual de Educação, que provocará um debate na sociedade catarinense para a elaboração do novo Plano Estadual de Educação. Então, me conta, de tantos vereadores no nosso estado todo, eu não sei exatamente quantos, né, precisamente, mas por que você foi escolhido para nos representar os vereadores? Bom, o fato de eu estar hoje representando os vereadores no plano estadual, em decorrência de uma militância que eu tenho na educação, estive à frente da Secretaria de Educação do município de Indaial durante 7 anos, ali, obviamente, participando de todos os debates no estado e nacionalmente das políticas de educação. Presidi a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, toda essa base teórica de articulação foi importante no momento da UVESC estar indicando o meu nome para representar os vereadores e as vereadoras nesse fórum importante para o Estado. Então, por você se sobressair, né, ter amor à causa, acabou realmente ficando com a causa. Eu não diria sobressair, mas assim, acho que houve um entendimento da entidade do acúmulo de discussão que eu já venho tendo, né, durante esses anos. Mas todo mundo que recebe alguma coisa a ser feita, a ser concluída, com certeza demonstrou um trabalho bem feito antes. Eu tenho fruto de um trabalho, certamente. Isso. Tenho certeza que você fez isso. Qual o objetivo desse fórum? Então, o objetivo é estar articulando as entidades, os diversos segmentos da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, para discutir uma proposta de educação da sociedade, que perpassa as políticas de governo, né? Cada governo, ao entrar a cada 4 anos, muda, de certa forma, a partir do seu plano de governo. Mas tem algumas metas, algumas ações que elas são superiores às vontades dos governos, que elas representam a vontade da sociedade. E justamente é essa vontade que tem que se sobressair. Então, no caso, na vontade da sociedade, esses fóruns são abertos, todas as pessoas podem participar ou são os vereadores que representam? Não, vereadores é um segmento. Então, nós temos nesse fórum representantes do governo estadual, dos governos municipais, do legislativo, do Ministério Público, representantes de pais, organização de estudantes, fundamental, superior, representantes de movimentos sindicais, de movimentos de diversidade, movimentos de mães, enfim, é um fórum aberto, onde há uma coordenação, né, que são mais de 20 entidades que participam dessa coordenação. A UVESC é uma das entidades participantes, né? Nós temos os conselhos municipais, o Conselho Estadual da Educação, que também tem assento nesse fórum. A gente veio falar muito em educação, inclusive ouve-se falar que a educação é a saída para o nosso país. Quais são as perspectivas da educação no nosso estado hoje, a partir desse fórum? Acho que uma das perspectivas bastante grande é o investimento na formação do professor, do profissional da educação, na valorização salarial, né, o cumprimento da lei do piso nacional que está posto, está dado, que inclusive essa última semana que passou houve uma paralisação no Estado, da rede estadual, reivindicando o cumprimento da lei do piso nacional. Então essas são as questões. Outras questões com relação à educação infantil, a ampliação de vagas nas creches, né? Mas para isso é necessário recurso. Então, como captar esse recurso, como os governos podem estar se articulando com o governo federal
para garantir o recurso. E uma das bandeiras, uma das nossas lutas é o aumento do PIB, né, chegar em 10% do PIB destinado à educação no Brasil. Referente aos pais que estão nos assistindo, eu sei que os pais não podem cobrar da escola uma educação integral, porque o aluno vai para a escola aprender, mas ele vai aprender coisas que até então ele não aprendeu. São novidades que vão ajudá-lo na profissão dele futuramente. É uma formação dentro de um segmento social que ele escolheu para a vida dele. Mas e quanto a essa educação que ele deve ter em casa? Como é que fica para os professores? Hoje nós temos até leis aí sendo aprovadas que o pai também não pode mais nem dar um tapa no filho. Inclusive os filhos agora estão se defendendo da seguinte forma: ah, não, bateu em mim, eu vou na delegacia, né? Então, o que você pensa sobre isso? Você tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Mas sendo professor aí há 16 anos, acompanhando todas essas ânsias que existem e essas afirmações muitas vezes equivocadas, né? Vamos partir do princípio constitucional. A Constituição diz que a educação é um dever do Estado, mas existe uma participação da família. A família, ela tem que, em primeiro lugar, garantir que a criança vá para a escola. Então, ela tem que matricular. E ela tem que acompanhar. Né? Então, acompanhar no sentido de estar percebendo se a criança está estudando, estar acompanhando o movimento na escola, estar dando assistência a essa criança, né? Estar acompanhando o pleno desenvolvimento desta criança. E quando se fala que o pai... Mas numa sala com 40 e poucos alunos, 50 alunos, não é difícil dar esse tipo de educação para todos eles? E às vezes o professor, porque na minha época de infância ainda peguei aquela fase que a professora ainda batia de régua na mão, né? Ou dava castigo, tinha o castigo atrás da porta, olhando para a parede, esse tipo de coisa assim. Hoje, se um professor faz isso, os próprios pais são os primeiros a ir lá e reivindicar que ele não pode porque não é pai. Mas na hora de dar educação também tem outro lado, né? O pai diz, ah, pois é, eu não tive tempo, eu estava trabalhando. Isso não fica um pouco conflitante para o professor? Olha, nós temos realidades muito diferentes, né? Dentro de um estado e num país, nem imagina, né? Mas hoje só tem 40, 50 alunos na sala se também a escola assim permitir, porque existe lei determinando o número de regulamentação determinando o número de crianças por turma. Mas essa lei é para a escola estadual estadual, ou é municipal, particulares, né? Então, o Conselho Estadual ele determina o número de crianças por turma. São 33 no máximo, né? Para cada faixa etária tem um número diferente, né? Então, exigir que se cumpra a determinação da quantidade de criança por turma. E aí essa questão da indisciplina, ela também deve ser trabalhada, né? Eu trabalho com adolescentes e particularmente, até vou fazer um merchandising aqui dos meus... Eles são ótimos, né? Eu trabalho só com adolescentes de ensino médio. Eles são ótimos. Agora, eu sei que tem realidades muito diferentes. Mas você não considera assim que o interior é mais fácil? As pessoas são mais... Pode ser, Cida, pode ser. Eu acredito nisso, gente, porque eu nasci no interior, né? Tive uma educação até 5 anos no interior e convivi com... Então eu vejo que as pessoas são mais controladas, inclusive pela comunidade. Assim, porque, se eu fizer alguma coisa, não é só meu pai, minha mãe e minha família, é o vizinho, é os amigos, então todo mundo vai se afastar. A pessoa se sente pressionada pela sociedade. Não é o que acontece num meio metropolitano, numa capital, onde ele faz uma coisa e ninguém conhece, vai para o outro lado e apronta na outra escola. Com certeza, né? Eu estou falando aqui até porque eu não poderia falar diferente. Sim, claro. Porque... Bom, eu sou muito apaixonado pelos meus alunos, né? Eu gosto muito de dar aula. É um lugar que eu me sinto realizado ali na sala de aula, em contato com eles, criando, inventando. Agora, tem os problemas também, né? Tem dias que você tem que endurecer, tem dias que você tem que ser mais enérgico, né? Agora, como na tradicional frase do Che Guevara, há de se endurecer sem perder a ternura.
né? E isso, muitas vezes, a falta da ternura gera violência também. Eu acredito que tudo se muda através do amor. Não é? Acredito. Então, acho que mas para isso, inclusive, o professor precisa estar bem. Hoje, eu penso ser muito importante nós termos políticas que se preocupem com a saúde do professor. Eu estou aqui falando, eu falo de manhã, de tarde e à noite. Então, se eu não tiver um trabalho com a minha voz, eu vou chegar aos 20 anos de magistério sem poder falar. Professor Almir, para a gente concluir rapidinho, o que você falaria para todos os vereadores do Estado que estão assistindo, né? Bom, eu falo que a partir do momento que começar a movimentação do Fórum Estadual, quando começarem as reuniões nas regionais, que os vereadores participem. Não precisa ser professor, né? O vereador que de repente trabalha mais o segmento da agricultura, mas vai lá para defender a educação no campo, né? Aquele vereador que trabalha mais a questão do empregador lá, vai trabalhar a questão da educação de jovens e adultos, enfim, tem segmentos para discutir em todos os setores, em todas as cidades. Em torno da educação. Justamente. Então, que os vereadores participem. Né? E para finalizar, Cida, eu não poderia registrar, essa semana nós tivemos em Florianópolis o fórum do Jubileu de Prata da Undime, né, a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, no qual um grupo de ex-secretários foram homenageados, entre eles eu também estive recebendo uma homenagem das mãos do professor Rodolfo Pinto da Luz, que é o secretário de Educação de Florianópolis. Essa entidade ela congrega os secretários de Educação e é uma forma de estar articulando os municípios em busca da efetivação da política de educação. Né? Então, essa entidade ela tem o papel de articuladora, né, dos secretários de Educação. Almir, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, parabenizar o seu trabalho, parabenizar a Indaial, né, por ter você como representante, e que você venha aqui em outro momento, de repente no final do ano, quando terminar as aulas, e traga para nós as boas novas referente à educação. Essa situação. Com certeza. Eu te agradeço, Cida, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o fórum e também sobre a UVESC, né, da qual eu represento nesse fórum, e que tenhamos aí constituído um excelente plano de educação no Estado. Amém. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Oh, girl, when you smile at me